Sim. Então, estamos aí, gente. Agora está aparecendo. Agora está aparecendo. Alguma coisinha tinha dado errado, mas está aparecendo aí, né? Já está gravando. Dévalos, está chegando. Aguardando só um momentinho aí. Seja bem-vindo, Nilzinho. Momentinho para a gente começar a nossa live. Hoje vai ser assim, muito legal. Rogério, Rosane, sejam bem-vindos à nossa live. Boa noite, Dévalos de Selos. É isso aí, meu amigo. Então, eu não estava aparecendo, né? Não estava aparecendo. Boa noite, Fatinha. Também, estou morrendo de saudade de todos. Mas essa quarentena, gente velha não pode sair de casa, então eu estou trancado, minha filha. 7 chaves. Rosana, boa noite, Rosana. Deus abençoe e dá um abraço aí no porte e em toda a família. Que bom, né? Que beleza. Hoje eu quero falar de um assunto muito empolgante. Todos esses assuntos são realmente empolgantes. Badlísia, ei Badlísia, da Silva, Mauri, todo mundo chegando aí, ó. Chegando devagarzinho, tomando assento nos bancos. Vamos imaginar que nós estamos no templo, hein? Tá todo mundo aí sentando. Daqui a pouco começa o ministério a falar, louvor, pregação. Então, hoje eu preparei um estudo sobre um assunto muito empolgante. É um assunto muito legal. E o texto básico, ele se encontra em Atos, no capítulo 28, de 1 a 6. Quem tiver Bíblia aí, pode abrir a sua Bíblia. Lucimara Islane. Muito bem. Boa noite, Mauri. Atos, capítulo 28. No último capítulo, e está escrito assim. Deixa eu acenar aqui para Islane. E para todos vocês, hein? Sejam muito bem-vindos. Da Silva, Badlísia. Durante a live, nós podemos nos interagir de forma que você possa expressar as suas opiniões. Durante mesmo o momento em que eu estiver falando, você pode ir expressando as suas opiniões e pode também até trazer reflexões aí para enriquecer mais ainda a nossa reflexão. Vamos lá, Atos, capítulo 28, e diz assim a palavra de Deus. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Boa noite, prima Rosângela. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Isso porque a víbora ela era muito venenosa, a víbora era muito venenosa. Então o pessoal ficou de olho. Esse homem escapou de um naufrágio e agora ele está
ele é ferido por uma víbora que mata com uma toxina tão forte que em questão de minutos a pessoa começa a inchar, cai e morre. E eles disseram, então, esse homem deve ser um assassino mesmo, porque ele se salvou de uma tragédia, mas a justiça está cuidando dele, ele vai morrer agora. E então no finalzinho do versículo 6, diz, né? Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Diziam ser ele um Deus. Boa noite, Juraci. Seja bem-vindo à nossa live. Hoje, todos nós sabemos que a Bíblia, ela nos fala, boa noite, Jane, de muitos homens e mulheres que pela fé tiveram uma existência aqui na Terra que ficou numa galeria como um modelo de obras e de missão aqui na Terra. Muitos. E Elias, por exemplo, foi um deles, o profeta Elias. Elias realizou coisas maravilhosas. Paula Pereira, seja bem-vinda, boa noite. Rosângela. E Elias Tiago chega a dizer que Elias era meu irmão Lucélio, Elias era um homem como nós, com os mesmos sentimentos, as mesmas fraquezas, com as mesmas lutas, dúvidas, dificuldades. Ele era um homem como nós, mas foi um homem poderoso na época dele. Deus realizou uma grande obra através da vida de Elias. Mas não é sobre Elias que eu quero falar. Eu quero falar de um outro que a Bíblia nos apresenta, aquele que está no texto lido, que é o apóstolo Paulo. Esse homem, Paulo, a Bíblia fala muito dele. E realmente Paulo, ele tem uma história fascinante a história de Paulo. E quando nós lemos o texto aqui, quando a gente leu o capítulo 27 de Atos, o capítulo narra um navio que estava indo para Roma, levando turistas, levando soldados, bandidos, evidentemente presos, né? E entre essa turma toda de 276, se não me engano, pessoas numa embarcação, Paulo estava indo porque ele estava apelando para o tribunal de Roma. Ele apelou a César, né? Quem leu o livro de Atos sabe disso, que eles queriam prender e matar Paulo. Ele apelou a César, e a César ele foi mandado. Então Paulo está nesse navio, e essa embarcação passa por uma grande tempestade e vem bater nessa ilha chamada Malta. E ali, perto da ilha, o navio encalha e a popa do navio é arrancada pela força das águas. Então todo mundo pula no que pode agarrar ali e vai chegar lá na praia. E chegando à ilha, que é o texto em apreço, o texto então ele vai dizer, né, que Paulo, eles são bem recebidos pelos bárbaros. Boa noite, Miranda. Os bárbaros que estão naquela ilha. Agora, a palavra bárbaro, ela vem, os romanos chamavam a todos os que eles não entendiam a língua de bárbaro. Por quê? Não era uma forma de depreciar, né? Porque para eles, bárbaro é aquela gente que fala blá, 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 que eu não entendo nada. Isso que é bárbaro. E aqui diz que os bárbaros receberam aquelas pessoas com muita singular humanidade, que diz aqui no versículo 2, e acenderam uma fogueira, porque estava chovendo, eles estavam congelados de frios,
E Paulo foi ajudar, trouxe um feixe de graveto, e naquela hora ali, do meio dos gravetos, de certo ele não viu, uma víbora o ofendeu e ficou preso na sua mão. E diz o texto que Paulo balançou a víbora, jogou no fogo, e os bárbaros ficaram de olho em Paulo. E disseram, entre eles, olha, esse homem está sendo injustiçado, porque ele escapou de uma tragédia ali do naufrágio, mas a justiça não vai deixar ele escapar. E o tempo passou, eles esperavam que ele morresse em poucos minutos, ele não morreu, e a opinião deles mudou rapidamente, Então eles disseram entre si, olha, deve ser que esse homem é um filho de Deus, ou uma divindade, porque é impossível alguém viver depois de ser ofendido por esse tipo de víbora. Agora, vejam bem, que fé esse homem tinha, que fé esse Paulo tinha. E nessa noite eu quero analisar com vocês, e gostaria que vocês participassem também, dando a sua opinião, acrescentando alguma experiência, que eu vou ler aqui, eu vou ler ao vivo aí, desde que sejam poucas frases, não dá para ler texto grande, mas eu quero analisar aqui a essência da envergadura da fé desse homem. Que fé foi essa que esse homem teve? Será que nós podemos ter essa mesma fé que o apóstolo, que Paulo teve, essa mesma fé? A Bíblia diz que sim, que a fé foi dada de uma vez por toda aos eleitos de Deus. A fé foi dada. Agora, quem vai cultivar o princípio da fé foi dado. Agora, quem vai exercer a fé, cuidar da fé, viver pela fé, trilhar pelo caminho da fé, aí é a pessoa que vai fazer isso. A fé é dada como uma semente pelo Espírito Santo, mas quem vai cuidar dela e fazer ela crescer, aguar, cuidar, regar, proteger, alimentar, é a pessoa que vai fazer isso. E aqui nós temos uma fé extraordinária que é na vida desse irmão Paulo, Então, uma primeira questão sobre a fé de Paulo é que eu vou levantar 3 características da verdadeira fé, analisando a fé de Paulo, que era uma fé verdadeira, ok? Quero dar boas-vindas para quem está chegando, Sebastião, o Eimolf, eu não sei falar direito a palavra, o nome, Juca está aí com a gente, Maria José, sejam bem-vindos. A verdadeira fé, ela tem 3 características, e isso precisa ser verdade, é verdade na vida de todo mundo. Então, a primeira característica que eu vejo na vida de Paulo, na fé que Paulo carregava nele e exercia, é a plena submissão. A plena submissão. Então, a fé de Paulo, ela se expressa em plena submissão a Cristo. Então, eu já faço essa pergunta aqui de início. Você é de Cristo? O senhor que está me ouvindo, a senhora que está me ouvindo agora ao vivo, ou vai ouvir depois através do canal do YouTube, porque isso vai ser colocado lá no meu canal no YouTube. Você já é de Cristo? Você tem fé em Cristo? Então a pergunta é a seguinte: essa fé, ela te torna uma pessoa submissa a Cristo? Ela te torna uma pessoa submissa a Cristo? Porque a fé verdadeira, ela nos torna uma pessoa submissas a Cristo. A fé verdadeira nos faz submeter-nos à vontade de Cristo. Paulo era um homem plenamente submisso a Cristo, pela fé. Vamos ver um pouquinho da história desse homem. Esse homem passa de assolador para apóstolo.
O nome dele é Saulo, na língua hebraica. Saulo é o mesmo nome de Saul, estão lembrados do rei Saul? É a mesma palavra, Saulo. Entretanto, ele não nasceu, a família dele morava em Tarso, que era uma cidade fora da Palestina. Ele tinha cidadania romana, por isso que ele recebe o nome Paulo, que é um nome romano correspondente para o nome hebreu Saulo. Esse homem, Saulo, a primeira menção que nós temos a ele na Bíblia está em Atos. Poucos dias após o Pentecostes, Estevão comparece diante do Sinédrio para explicar a fé, a nova fé, e no finalzinho o Sinédrio resolve matá-lo, apedrejá-lo. Então aparece aquela cena de Estevão sendo apedrejado, e Saulo aparece ali, é a primeira vez que se faz menção dele. Ele aparece ali, observa tudo friamente, segura as roupas de Estevão, e a partir dali a história de Saulo vai só aparecendo. Ele é chamado pelo Sinédrio para destruir a nova fé, a fé que estava surgindo em Jesus de Nazaré. Ele começa então recebe cartas de autorização, e com a polícia do Sinédrio, ele começa a invadir casas, arrastar as pessoas, torturar, matar, fazer blasfemar e desistir da fé. Ele vira um assolador. Ele mesmo se refere a ele como um assolador da igreja. Matou os seguidores de Jesus, prendeu, torturou, fez blasfemar. Enfim, numa das viagens que ele fazia para Damasco, apareceu-lhe uma luz mais ofuscante do que o sol ao meio-dia, de tal forma que fritou os seus olhos. Foi algo muito forte. Talvez aquela luz, aquele fogo da solda, aquele brilho da solda, fosse fraco diante do que Saulo viu. E uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão de Deus, contra o meu aguilhão. Então, Jesus lhe aparece e diz para ele que ele foi escolhido desde o ventre da mãe para levar a palavra de Deus aos gentios. Agora veja uma coisa, Saulo, ele se endureceu contra a graça de Deus o quanto ele pôde. Ele se endureceu, coração duro, o que aconteceu? Jesus foi lá e quebrou ele. E disse: olha, dura coisa é você se endurecer, recalcitrar, resistir ao aguilhão de Deus. O aguilhão é um ferro que o camarada lá que está dirigindo um carro de boi, quando o boi está um pouco rebelde, arredio, ele dá uma agulhada, uma fincada no boi para ele entrar na linha. É o que Jesus falou com Paulo, né? Olha, você resistiu, a graça está chegando a você, está te chamando. Apesar de você ter sido escolhido, você está resistindo, matando, perseguindo o meu povo, me perseguindo. E agora chegou a sua hora. Jesus foi lá e quebrou o apóstolo Paulo, o Saulo, né? Agora, daqui para frente, vai ser um outro homem. A história dele vai ser completamente diferente dessa história que nós estamos vendo até esse momento. Não será mais esse homem. Agora, ele vai se submeter a Cristo para fazer a vontade de Deus. Bom, vamos falar um pouquinho da carreira profissional do apóstolo do Saulo, né? Tudo indica que Saulo era um rabino. Ele foi criado aos pés do grande mestre rabino Gamaliel.
Tudo indica que ele era um rabino e tudo indica também que ele ocupava uma cadeira no Sinédrio, que era uma espécie de um senado hoje. E ele era um homem com uma carreira, do ponto de vista humano, brilhante, um status quo lá em cima, um salário de fazer inveja, uma popularidade, uma imagem fantástica. Mas daquele dia que ele se encontrou com Jesus para frente, a vida dele agora é se submeter a Cristo a partir daí. Então, a fé verdadeira me faz submeter. Se eu digo que eu tenho fé em Cristo, mas lá no fundo eu não quero fazer a vontade de Cristo, essa não é a fé verdadeira. Talvez essa seja uma fé histórica ou uma fé teológica, uma fé de catecismo, uma fé somente de conhecimento, que alguém passou para mim, eu fiz um conhecimento, mas ela não é capaz de me submeter a Cristo. A fé verdadeira é muito mais do que conhecimento. A fé verdadeira, ela me coloca numa posição de humildade, de quebrantamento e de entregar a vida a Cristo. Então, note bem, que você que está ouvindo, eu tenho fé em Cristo, mas é a fé verdadeira? Será que é? Você está disposto a se submeter a Cristo como Paulo se submeteu e a fazer a vontade dele? Bem, se você está disposto, então a sua fé é a fé verdadeira, ela é a fé verdadeira. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, vejam bem, sobre a carreira que estava proposta a ele, ele diz lá em Gálatas, uma das suas cartas, no capítulo 3, 8 e 9, ele diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa palavra refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, depois que eu conheci a Cristo, toda a carreira que era proposta para mim, de ser um grande homem, de ter um salário imenso, do status quo, de pertencer à socialite, de ter os maiores confortos dessa vida, eu considerei tudo isso como refúgio por causa de Cristo. Então, eu coloquei na balança: Cristo ou tudo isso? Cristo ou o mundo? E ele diz que ele considerou tudo, todas as propostas, que ele considerou como refúgio. Refúgio, no grego, é estrume de animal. Agora, notem bem, o que Cristo significou para esse homem? Tudo. Porque ele trocou, ele deixou dinheiro, ele foi expulso da casa dele, da família, ele deixou a carreira dele, que ele a vida inteira se preparou para ela, ele deixou o conforto, ele deixou o status quo, ele foi expulso da socialite, lá da terra dele, mas para ele nada disso pesou. Para ele o que importa é conhecer a Cristo. Isso me lembra da parábola lá que Jesus contou, que o reino de Deus, ele é como uma pérola, que um negociador de pérolas, ao encontrar essa pérola, ele vende tudo que ele tem para comprar essa pérola. É a mesma história. Ele deixa tudo que tem
para estar com Cristo. Lamentavelmente, nós temos visto dentro das próprias igrejas evangélicas pessoas que não têm essa consciência que Paulo tinha. Pessoas que o dinheiro vale muito mais do que Cristo. Pessoas que os bens desse mundo terreno valem muito mais do que os bens eternos. Pessoas que não estão despertadas para o grande valor que Cristo tem em nossas vidas. Pessoas que não a Cristo, estão dentro das igrejas, mas não se submetem a Cristo na vida deles. E a gente está vendo aqui que a primeira característica do apóstolo Paulo, da fé verdadeira, é a submissão. Ora, se a minha fé não me submete a Cristo, se a minha fé não me submete a Cristo, então essa fé que eu tenho não é verdadeira. Pode ser apenas a quiescência intelectual de uma verdade, que eu aprendi numa catequese, ou que eu aprendi numa escola dominical, ou que eu aprendi num discipulado, ou numa célula, e eu aprendi aquilo, mas aquilo não é a fé plena e verdadeira. A fé plena e verdadeira, ela me submete a fazer a vontade de Cristo. Mas há uma segunda característica na fé do apóstolo Paulo, é que além dela ser uma fé que se expressa em plena submissão a Cristo, ela é uma fé que se expressa e que leva o apóstolo Paulo agora a uma plena dedicação. Não é só submissão, é dedicação. Então, não adianta eu falar, por exemplo, que eu estou plenamente submisso a Cristo, mas eu não me dedico ao reino de Deus, à obra de Deus, à vontade de Deus. Eu só estou submisso, mas não faço nada. Mas não coloco em prática. E a gente vê que Paulo, ele não só se submeteu, agora ele não está mais assolando a igreja, não está perseguindo a igreja, agora ele está do lado da igreja, pregando o evangelho. E a gente vê aí o seguinte, alguns dados importantes históricos, só para melhorar mais aqui. O apóstolo Paulo, ele se converteu, a conversão lá em Damasco foi entre o ano 33 e 36, depois de Cristo. A partir daí, ele se dedica 100% à obra da evangelização. Paulo dorme pensando em falar do amor de Deus para as pessoas. Paulo levanta pensando na evangelização. Paulo almoça pensando na evangelização. Paulo passa a tarde, a noite, pensando e evangelizando as pessoas. Começa a surgir no seu coração planos de evangelizar o mundo inteiro, de fundar igrejas agora, quando até há pouco tempo ele estava fechando comunidades, agora surge no coração dele de fundar comunidades cristãs pelo mundo inteiro. E a gente vai ver daqui a pouco, né, que esse sonho dele, depois, durante 33 anos de vida que ele tem após a conversão dele, ele começa a fundar igrejas por todos os cantos do mundo, pelo menos o mundo dele lá conhecido. No ano de 48, mais ou menos, está descrito em Atos, no capítulo 13, ele faz a sua primeira viagem missionária. Ele sai da Palestina, ele sobe, vai para o norte, vai na Anatólia e volta, já pregando o evangelho. É o primeiro projeto dele. Aquilo ocupa, eu fico imaginando aqui o apóstolo Paulo, a alegria dele de falar, de planejar aquelas viagens com Barnabé, com Marcos, com a igreja de Antioquia, e orando em cima daquele projeto. Está chegando a hora, gente, vamos lá evangelizar, e ele sai fundando igrejas por onde ele passa. Cada cidade que ele é recebido, ali fica uma comunidade cristã.
naquele distrito, naquele município. No ano de 51, isso está narrado em Atos 15, ele faz a segunda viagem missionária. Essa é mais ampla ainda. Essa vai em vários lugares, ele vai mais ao norte, na Anatólia, chamada de Ásia Menor na época, ou na região da Galácia, e ele vai fundando várias igrejas. Depois, no ano de 58, isso está em Atos 18, ele volta para confirmar as igrejas, para passar em cada cidade, encontrar com os irmãos e confirmar as igrejas que ele fundou. Ele não quer outra coisa na vida dele, senão se dedicar. Ele passou muito tempo perseguindo a igreja. Agora ele quer se dedicar à obra de Deus. Ele dorme sonhando com isso, ele anda na rua sonhando com isso. É o que ocupa a mente de Paulo. E todo crente deveria ser assim. Todo servo de Deus deveria ser assim. Essa fé deveria habitar no coração de todos nós. É estar sonhando em todo o tempo em promover o reino de Deus. E vejam bem o que ele disse aqui, olha: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém aos apóstolos, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele fala aqui sobre uma escolha que Deus fez desde o ventre da mãe dele, já era escolhido para ser um apóstolo, mas ele resistiu à graça de Deus por muito tempo e foi quebrado. Então eu quero abrir com um parênteses para dizer o seguinte: olha, talvez a gente olhe para algumas pessoas e a gente chega à seguinte conclusão: aquela pessoa não tem jeito para ela não. Aquela ali, aquele tem uns certos sapos, umas pessoas que se parecem com sapos gordos e asquerosos, que a gente tem até asco de olhar para essas pessoas, e às vezes a gente vira e fala assim: não, essa pessoa, eu estou falando de sapo aqui, nem é tanto o corpo, não é a alma da pessoa, viu gente? E a gente pensa assim que a pessoa não tem jeito. Olha, a Bíblia, ela nos diz o seguinte: para a graça de Deus, não tem nenhuma situação que não tenha jeito. Deus deu um jeito no apóstolo Paulo. Jesus deu um jeito nesse homem que era um assassino dos servos de Deus. Esse homem que perseguia, esse homem que maltratava, que assolava a igreja, agora é um homem plenamente submisso a Cristo e dedicado a Cristo. Não só submisso. A verdadeira fé, ela me torna submisso, não é isso? Mas a verdadeira fé, ela me torna também dedicado ao reino de Deus. Então, a gente precisa fazer uma análise. Eu sou uma pessoa submissa a Cristo? Se Jesus me diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós, eu estou pronto para ir, a começar dentro da minha casa, a ser uma testemunha dele, na minha vizinhança, na minha cidade. Eu estou disposto a abandonar tudo aquilo que me prende de me consagrar totalmente a Cristo. Muitas vezes é o dinheiro, é o pecado, é o prazer, é o egoísmo, é o achismo que eu sou dono de mim mesmo. Será que eu estou pronto para romper e dizer a ele: eis-me aqui, envia-me a mim? Paulo fez isso, né? Vamos relembrar aqui. Ele rompeu com tudo, ele deixou tudo para trás, ele deixou dinheiro, carreira, família, não que ele quisesse deixar a família, mas provavelmente teria sido expulso da sua família, porque
naquela época, quando um judeu recebia a Cristo, a família amaldiçoava, expulsava de casa. Ele deixou tudo, ele disse que aquilo tudo para ele, comparado com Cristo, é como estrume de animal, o valor. Pois bem, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, de 25 a 27, atentem bem para mais uma colocação importante dele. Ele fala assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é um incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vejam que calibre de fé. Ele abre mão de direitos que ele tem para que o evangelho possa prosperar. Então a fé verdadeira de Paulo, que esteve em Paulo, está em nós, ela nos submete a Cristo para fazer a vontade, ela nos encoraja a levantar para praticar a vontade de Cristo. E um terceiro ponto que eu vejo na fé aqui do apóstolo Paulo, que é a verdadeira fé, é que ela é uma fé que se expressava em plena confiança. Ela não só submetia o homem a Cristo, não só fazia com que o homem se dedicasse ao reino de Deus como o centro da vida dele, o foco total da vida dele, mas ela também se expressava em plena confiança. Então, como que a gente pode ver aqui nesse texto que nós lemos? Eles chegam na ilha, e ali na ilha, depois de um naufrágio, com muito frio e fome, apavorados, esquentando ali uma fogueirinha ali, vem uma víbora e ofende a Paulo. E as pessoas então dizem umas para as outras lá: esse homem deve ser um assassino, né? Foge de uma desgraça e cai na outra. Até hoje tem gente pensando assim, né? Foge de uma desgraça e cai na outra, ele vai morrer daqui uns minutos, mas ele não morre. Na verdade, ele confia que a vida dele está na mão do Senhor. E Jesus disse para ele, naquele caminho lá de Damasco, que enviaria ele para os gentios, ele seria luz para as nações, ele levaria o evangelho. Talvez Deus não tenha te escolhido para você sair pelo mundo afora, como Paulo, pregando, mas com certeza Deus te escolheu, meu querido e minha querida que estão me ouvindo. Deus te escolheu para falar do evangelho na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua cidade, para os seus amigos, para os seus parentes. Olha, depois de algum tempo, a família de Paulo se converteu. Aquela família que foi hostil no primeiro momento, agora ela se converteu. Muitas, milhares e milhões de pessoas se converteram pela vida desse homem. Então, ele era um homem que confiava: essa víbora não vai me matar aqui agora, não vai mesmo, não vou nem preocupar. E não matou, a toxina mortal foi para o sangue e não fez nada. Porque eu não vou morrer antes do dia que Deus separou para eu morrer, nem você. E se Deus tem esse projeto na sua vida, você vai viver. Então, como entender esse homem? Esse homem, eu vou entrar agora na última parte do apóstolo Paulo. Esse homem sofreu todo tipo de pressão e perseguição por causa desse evangelho. Ele foi perseguido pela sua religião antiga, ele foi perseguido pelos seus compatrícios, ele foi perseguido pelos judeus em toda a cidade que pregava o evangelho, que o povo ouvia e aceitava, ele era perseguido. Agora vejam bem, que tipo de perseguição? Foi preso muitas vezes foi fustigado em praças públicas com varas,
de naufrágios pelo menos umas 3 vezes, passou frio na voragem do tempo, viajando de uma cidade para outra, sem ter o que comer, sem ter o que beber. Foi apedrejado uma vez ao ponto de entrar em coma, mas ele confiava em Deus. E aqui ele mesmo narra, nas próprias palavras dele, ele diz a respeito de alguns apóstolos que chegaram lá em Corinto e que estavam pregando um super evangelho, sabe? Aquele evangelho que você vê anjo todo dia, que todo dia é arrebatado ao céu, que é arrebatado ao inferno, que você é tirado do corpo e levado para não sei aonde. Aquele evangelho que faz cura todo dia, só não faz cura em época de pandemia, sabe? Esse tipo de evangelho aí. Então, alguns apóstolos chegaram lá na igreja, que ele trabalhou, que ele lutou ali, né? Para fundar aquele tipo de igreja. E esses apóstolos chegam com poderes, pelo menos na fala deles, né? Poderes assombrosos, e se referem a Paulo como um tradicional. Eles já viram hoje como que algumas igrejas se referem a outras como tradicionais, que não tem poder do Espírito Santo, que não tem o Espírito Santo? Foi o que esses apóstolos fizeram com ele. E falaram, esse homem é fraco, esse homem esse homem não tem o Espírito Santo não, esse homem é doente, esse homem não tem poder do Espírito Santo não. E então a igreja começa a ir atrás desses homens. Olha que coisa interessante. Estão discernindo bem isso? Olha que coisa interessante. Muitos crentes vão atrás desses falsos profetas lá. É só ler 2 Coríntios, a partir do capítulo 10 para frente, que nós verificaremos. Mas ele escreve o seguinte, ele fala assim, olha, com respeito àqueles homens. São ministros de Cristo? Ele pergunta. E ele fala assim, ó, falam como fora de mim. Eu não queria falar isso, mas vou ter que falar. E ele responde, eu ainda mais. Eu não estou vendo um anjo todo dia, eu não sou arrebatado todo dia, eu não vou ao céu todo dia, eu não vou ao inferno todo dia, eu não faço descer fogo do céu, não ressuscito gente todo dia. Mas ele continua, ele fala, eles são ministros de Cristo porque eles fazem essas coisas? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Já fui preso. Eles já foram presos por causa do Evangelho? Eles trabalham por causa do Evangelho? Em açoites, sem medida, algum deles alguma vez levou uma surra numa praça? Foi açoitado com aquele chicote lá que rasga a carne? Em perigos de morte, muitas vezes, eles têm algum perigo de morte ou eles estão querendo só o dinheiro seus? É só querer ser sustentado e o dinheiro. Eles já correram perigo de morte? Pois ele fala, eu muitas vezes. E ele começa a narrar o sofrimento dele como apóstolo. 5 vezes, recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 5 vezes, pessoal. Era uma quarentena de varada. O indivíduo era colocado ali num poste no meio da praça com as mãos amarradas e as varas. Tirava a camisa, cortava na vara. Fora a vergonha e a dor. 5 vezes. E ele diz, uma vez fui apedrejado em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, olha aí, em perigo entre gentios, e ele vai continuando, e ele diz assim, em perigo, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez.
além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Falso profeta não se preocupa com a igreja, não. Falso profeta quer dinheiro. Além de tudo isso que ele passava, ele estava preocupado com cada ovelha, cada igreja que ele fundou na Palestina, na Anatólia, lá para cima, na Ásia Menor, e outros lugares, chegando até a Europa. Nesse momento, Paulo tem um plano audacioso, ele quer chegar à Espanha e trazer o evangelho à Espanha. Ele chegou na Europa, no leste, agora ele quer chegar no ocidente, ele quer vir à Espanha pregar o evangelho. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Então, a fé do apóstolo Paulo é uma fé que se expressa em submissão a Cristo, é uma fé que se expressa em ação a Cristo, e é uma fé que se expressa em plena confiança. Imaginem bem uma coisa, gente querendo abandonar a igreja e o caminho, porque morreu alguém, ou porque perdeu um dinheiro. Tem gente que se converte e ele está bebendo água suja. O que é água suja? É esse evangelho aí da prosperidade. Segundo a bênção de Deus, o sinônimo é a prosperidade. De repente ele converte, perde emprego, a esposa separa dele, ele adquire uma enfermidade, ele fala, não vou seguir Jesus, não. Depois que eu estou seguindo Jesus, minha vida piorou. Porque o quilate, o aquilatar dele, de servir a Cristo, é ganhar benefícios, é ter prosperidade. Paulo perdeu tudo. Porque Paulo sabia quem era Jesus, é o tesouro do apóstolo Paulo, é Jesus. Ele perde carreira, como eu já disse aqui, ele perde o status quo, a social, a família, ele provavelmente até o casamento ele perde, mas Cristo é maior do que tudo, e se for comparar tudo isso com Cristo, ele diz que tudo isso, comparando com Cristo, é como se fosse estrume. Não é que ele considerava as pessoas como estrume, mas, evidentemente, se for comparar, vai me comparar com Cristo, eu sou pior do que um estrume. Eu não sou um estrume, eu sou um verme estrumoso, comparado com a divindade, a santidade, o amor de Cristo. Quem sou eu? Quem sou eu? Aí o pessoal vai, né, e fica abandonando, perdeu o emprego, abandona Jesus porque veio uma doença, porque orou e a mãe do filho não foi curada e morreu. Ora, gente, que tipo de evangelho é esse? Paulo confiava. Veja bem tudo que ele passou, que eu já disse aqui agora, está lá na primeira carta dele aos Coríntios, ele está dizendo tudo isso, se não me engano, lá no capítulo 12, ele está dizendo. E lá em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, mais uma vez essa fé, né, essa fé que se expressa em plena confiança, ele diz o seguinte, 2 Timóteo 4, de 6 a 8, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Oh, que coisa, hein? Eu estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha vida acabou. Libação era o derramar do sangue em arca da aliança. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó, quanto a minha morte para Cristo, por Cristo, é um culto, é uma adoração. Todos nós sabemos que Paulo recebeu a pena capital. Como cidadão romano, ele foi condenado a ser decapitado. Os romanos não matavam o cidadão romano na cruz. A cruz era para estrangeiros. Eles decapitavam. A pessoa tinha a cabeça cortada por uma espada. Paulo está falando, olha, está chegando a hora de eu morrer. Mas a minha morte vai ser oferecida a ele. A minha decapitação, o meu assassinato,
porque eu estou pregando o evangelho e está incomodando, vai ser oferecido como um culto. Ora, gente, Paulo poderia ter falado o seguinte: eu fiz tudo isso para o Senhor, eu abandonei a carreira, eu abandonei o emprego, eu tinha um status quo, eu tinha uma biografia a zelar, eu tinha não sei o que, não sei da quanta. Não, na hora que ele vai morrer, ele fala o seguinte: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, completei a minha carreira, aquela carreira, sabe? Lá na estrada de Damasco, Jesus virou para ele e fala assim: eu vou te mostrar quanta dor que você vai sofrer daqui para frente. Quanta dor você vai sofrer daqui para frente por causa do evangelho. E ele sofreu, mas tinha fé que se expressava em plena confiança. E agora, no finalzinho da vida dele, lá na segunda carta dele a Timóteo, quem quiser depois pode ler, né? Ele fala assim: eu fui abandonado por todos, estou sozinho, enfrentando o meu julgamento. E é aí que ele escreve isso, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Quer dizer, a minha morte vai ser oferecida a Deus como culto, como foi toda a minha vida, todo o meu respirar, todo o meu existir, eu ofereci como culto, como uma adoração, 24 horas por dia, minha vida, o foco foi a glória dele e fazer a vontade dele. E agora ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Completei, maravilha, completei, guardei a minha fé. Eu não deixei Jesus porque perdi dinheiro, porque alguém morreu, porque o país deu uma guinada, porque aconteceu, porque eu sofri, porque eu não esperava que era assim, porque depois que eu aceitei ele a minha vida piorou e tal. Não, Paulo não bebeu água suja. Paulo não bebeu água suja, evangelho sujo. Paulo entendeu que evangelho é submissão a Cristo, é santidade de vida, é arrependimento de pecado, é crescimento cotidiano na graça e no conhecimento dele. Ele entendeu isso, ainda que Cristo não nos dê nada, ainda que sejamos pobres e temos chopana, numa casa simples, ou que venhamos perder tudo, como disse Lutero, naquele hino maravilhoso, Castelo Forte, se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Essa é essa mentalidade que o verdadeiro evangelho introjeta dentro de nós, e não esse lixo que esse evangelho da prosperidade aí, e que tem tomado a maioria das igrejas brasileiras, tem colocado dentro da cabeça, essa água suja e venenosa. E ele vai terminar dizendo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A sua vinda. Essa é a vida desse herói da fé. Para mim, esse homem é um herói, como vários outros, dentro da Bíblia e no decorrer da história da igreja, houve vários outros. E o que Deus está para dizer para nós é que eu também posso ser um herói da fé, é que você também pode ser um herói da fé, é que você pode ser uma heroína da fé verdadeira. Só para lembrar, a fé verdadeira, ela me submete, me faz me submeter a Cristo. Ela faz com que eu me submeta a Cristo. Se a fé que você tem, você não está disposto a fazer a vontade dele, não tem nenhum amor ou apreço em fazer a vontade dele, precisa questionar essa fé. A fé verdadeira
que estava em Paulo, ela se expressa não só em submissão, mas em plena dedicação. O reino de Deus é o foco da vida para essas pessoas. Elas vivem aqui, elas trabalham, elas casam, elas têm filhos, elas criam seus filhos, elas têm uma profissão, mas o foco é o reino de Deus. Como diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É uma metáfora, é uma hipérbole. Mas sim, a fé verdadeira, ela se expressa em plena dedicação. E a gente vê uma última característica da fé verdadeira, é que ela se expressa em plena confiança. Ainda que servir a Cristo vai me custar tudo, mas eu confio que eu estarei com Ele, que a coroa da justiça e do galardão estarão preparadas eternamente para mim. Eu vou chegando ao fim, eu estou vendo aqui que a Nádia chegou no finalzinho da mensagem, mas vai estar lá no YouTube, ela pode ver depois, né? A menina chatinha aqui, não vou falar o nome não, ela sabe quem que é, depois ela pode ouvir também, tá bom? Um beijo, um abraço aí nas duas, e quero pedir a todos que divulguem essa live, né? Coloque lá para um amigo seu, quem sabe Deus vai abençoar muitas vidas através dessa mensagem. Que Deus te abençoe, e eu desejo a todos uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Paz.